essa atmosfera não afugente o Espírito Santo. Amém? Porque nós vamos falar dele essa noite. Amém? Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais apaixonado por ela a gente fica. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amados, esses últimos dias, Deus tem me impulsionado com essa palavra. Eu fui ministrar lá na igreja, nossa igreja lá em Paratibe. E quando eu perguntei para Deus o que seria que Ele queria falar para a igreja, que Ele queria transmitir para a igreja, e Ele me disse que é tempo da igreja valorizar aquilo que eu coloquei dentro dela. E saber a importância, não só de hoje, mas do que está por vir, daquilo que eu coloquei dentro dela. Então nós começamos uma introdução lá, até porque lá tem muitos novos convertidos, pessoas que ainda estão aprendendo a respeito da palavra. Então eu comecei com uma introdução da pessoa do Espírito Santo lá. Eu vou até abordar um pouquinho para vocês como uma introdução aqui. Então lá eu dei uma introdução da pessoa do Espírito Santo para poder entrar no texto e no contexto da mensagem que eu vou dar aqui. Amém? Então vou só explanar uma introdução bem rapidinho, para a gente não perder tempo e eu conseguir dar essa mensagem inteira. Meu marido, quando eu estava escrevendo essa mensagem, meu pai disse: tu vai conseguir ministrar isso tudinho? Eu disse: rapaz, eu sigo o padrão. Sempre que eu faço minha ministração, eu faço essa quantidade de folha e dá certo. Mas como quem manda aqui é Ele, talvez não dê, amém? Mas vamos deixar Jesus trabalhar aqui em nosso meio, amém? João capítulo 14, verso 16, ele fala justamente isso que eu já comentei com vocês enquanto a gente estava ali em cima, quando Jesus falou assim: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Em algumas traduções diz outro do mesmo tipo, conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque eu acho que está um pouquinho alto, não está não? Eu estou me ouvindo, eu já falo alto, gente, quase que eu não preciso de microfone, então abaixa só um pouquinho. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas, diga assim, mas eu conheço, pois ele vive dentro de mim. Amém? E aí, amados, lá eu dei uma introdução a respeito de quem é o Espírito Santo, qual o propósito do Espírito Santo estar aqui conosco, amém? Algumas pessoas ainda estão naquela mentalidade rasa, achando que o Espírito Santo é um fogo, que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é uma pomba, é uma fumaça, é um arrepio. Quem aqui já ouviu disso já? Eu já ouvi muito. Mas não, amado, ele não é nada disso. Ele não é uma pomba, ele não é uma fumaça, ele não é um arrepio. Independente de você estar com frio ou não, o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Então, amado, o Espírito Santo não tem nada a ver com o que você sente. Não tem nada a ver com você sentir ou não sentir. Tem a ver com você crer ou não crer. Tem a ver que quando você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, automaticamente desceu sobre a sua vida o Espírito de Deus e passou a habitar dentro de você. E esse Espírito é dito como uma pessoa, não como um objeto, não como um amuleto, não como um animal, uma pomba, uma fumaça. Não é algo exterior, diga assim comigo, é interior. Amém? Então a primeira coisa que você sabe, eu sei que muita gente aqui já se formou na escola de ministros, já se formou na escola do avivamento. Então sabe bem que o Espírito Santo não é nenhuma dessas coisas, mas ele é uma pessoa. Amém? E aí, amado, eu comecei a tratar lá também, depois disso, qual o propósito do Espírito Santo estar conosco. Alguém sabe dizer aqui? Você sabe qual é o propósito? Porque você precisa primeiro entender que Deus não faz nada ao acaso. Não existe casualidade em Deus, amém? Eu vou dar o Espírito Santo. Não, eu vou botar o nome de José. Não, eu vou trocar o nome de Jacó para Israel. Não, tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Por exemplo, amado, a gente tem
essa natureza de Deus criativa. Quando nós vamos criar algo, nós estamos criando algo para que ele tenha um propósito. Por exemplo, alguém que fez, né, eu acredito que é o homem mais sábio dessa terra, que inventou a máquina de lavar roupa. Ele criou com o propósito de lavar, é ou não é? O amigo de toda mulher. Esse homem é amigo da mulher, não é? Então, se ele criou aquela máquina, ele criou ela para um propósito. Deus, quando ele faz todas as coisas, ele faz para um propósito específico. E se ele derramou do seu Espírito sobre a igreja, tem um propósito para isso. Existe algo para isso. Existe um porquê para isso. Amém? Então, alguns propósitos que eu falei lá foi o seguinte: Isaías, deixa eu falar primeiro dos profetas que falaram do Espírito Santo. Porque não é uma coisa que assim, Jesus inventou. Não, os apóstolos de Cristo inventaram isso. Não, já foi profetizado muito antes da vinda de Jesus, que seria derramado o Espírito de Deus. Isaías falou assim, se você quiser anotar, você anota, você não precisa perder tempo para abrir agora. Isaías 44:3, derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a prole, e a minha bênção será sobre os seus descendentes. Aleluia. Joel também disse assim, em Joel 2:27, nunca mais meu povo será humilhado. Diga, glória a Deus. Porque sabe, amado, o que eu entendo quando Joel disse aqui? Nunca mais o meu povo será humilhado. Porque é, na verdade, uma humilhação você ser pertencente a algo e não se comportar como aquele que é. É uma humilhação para a pessoa. Vou dar um exemplo bem natural para você. É uma humilhação para uma pessoa dizer que ela é formada em medicina e ela não é. Além de ser uma humilhação, porque é um crime, ela pode ser presa, ela pode ser condenada. Então, quando Joel fala que meu povo não será mais humilhado, é porque naquela época, amado, eles falavam, eu sou filho de Deus, eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. Eu sou povo de Deus. Mas, na verdade, eles não se comportavam como povo de Deus. Na realidade da história, eles não se comportavam como aquilo que eles deveriam ser. Amém ou não amém? Um exemplo disso é que quando Moisés subiu para o monte, demorou um pouquinho lá, quando desceu, o povo já estava com bezerro de ouro. Então, mesmo sendo povo, eles não se comportavam como povo de Deus. E isso era uma humilhação, porque dizer e abrir a boca para dizer que você é uma coisa que você não é, amado, é humilhante. É ou não é? Então Joel começa logo dizendo assim, o meu povo não será mais humilhado. Por quê? Depois de todas essas coisas, e aí, se a gente for estudar um pouquinho mais, a gente vai entrar em escatologia, um monte de coisa que aconteceu até a vinda do derramado do Espírito Santo. Mas aí vem, depois dessas coisas eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Está muito alto, né, minha gente? Sério, gente? Então vamos lá. Estou quase deixando. Então vamos. Então, entre esses profetas e outros, Jeremias também falou a respeito do derramado do Espírito Santo. Muitos outros profetas apontaram e falaram sobre o derramado do Espírito que ia acontecer. Amém? Os profetas, eles não tiveram o privilégio... seu Bill estava falando que eu tenho que falar um pouquinho assim perto, gente, senão lá atrás ninguém escuta, né, seu Bill? Obrigada. Então, amados, aguenta aí quem está aqui na frente. Quando o Espírito Santo, ele foi pronunciado, ele foi profetizado, o pessoal ficava só com água na boca, amado. Eles não tiveram o privilégio que nós tivemos. Olhe para o seu irmão aí. Vai começar aquela parte que a preletura fica assim, olha para o seu irmão falando. Mas é para você gravar, amém? Olhe para ele, liga para ele assim, você é privilegiado. Você nasceu no tempo certo e na geração certa.
Porque você nasceu no tempo e na geração em que o Espírito Santo não vem sobre, ele está dentro. A glória é maior, o poder é maior, a manifestação é maior. Amado, não se conforme com o pouco que o Espírito Santo já fez através da sua vida, porque ele é capaz de fazer ainda mais. Porque se Moisés, tendo o Espírito sobre, conseguiu abrir o mar vermelho, rapaz, se um profeta com o Espírito sobre conseguiu parar estrelas, sol, o universo, para que o povo de Israel conseguisse vencer uma batalha, amado, eu e você tendo o Espírito Santo dentro, sendo cheio do Espírito, o que é que a gente não consegue fazer? Sabe que a diferença, amado, entre nós e ele é única. A vida de obediência e de consagração que eles tinham. A ponto, amado, de sacrificar tudo que eles tinham para Deus. E saber que o que Deus tinha era o melhor. E às vezes a gente não está se movendo na medida do Espírito Santo que está dentro de nós, porque a gente não tem sacrificado aquilo que Ele quer. E eu não estou falando de boi, vaca, bezerro, pombo, nada disso. Amém ou não amém? Então, amados, nós estamos vivendo no melhor tempo. Nós estamos vivendo na era do Espírito. O ministério do Espírito está aqui, amém? E esse é o tema da mensagem que nós vamos dar hoje. O ministério do Espírito Santo, amém? Então eu falei sobre essas coisas lá em Paratibe. Aí uma coisa que faltou eu falar para vocês é sobre o propósito do Espírito Santo ter vindo habitar em nós. Um deles, já falei para vocês, João 14, que diz que ele é um conselheiro ou um advogado. Ele é alguém que consola, um consolador. Ele está em você para consolar, para aconselhar. Sabe, amado, que em Provérbios diz que, olha, uma multidão de conselheiros, ele pode te ajudar. Quanto mais conselhos você recebe, e isso naturalmente falando, mais sábio você fica. Agora imagine que todos os sábios do mundo não têm a mentalidade que o Espírito Santo tem para aconselhar. E ele está dentro de você. Já pensou? Outro propósito do Espírito Santo está em nós. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 18. Quando Jesus, amado, ele falou isso foi muito forte. Olha, Jesus, ele entrou no templo e ele poderia falar qualquer outra passagem dos escritos que tinha lá de Isaías, Jeremias. Qualquer passagem ele poderia falar, mas ele escolheu especificamente essa passagem. Lucas 4, 18. Jesus entrou no templo e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, a recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e cativos. Outro propósito do Espírito Santo está em nós, está dentro de nós. Ele é a fonte e o poder de Deus que opera em nós e através de nós. Há aqueles que vão dizer assim, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo outro. Amado, se você tem algo do que se gloriar, Paulo disse, se glorie porque o seu nome está no livro da vida. Porque quem faz toda a obra de Deus é o Espírito de Deus que está dentro de você. Ele é a fonte do poder de Deus. Algumas pessoas, amado, até se perguntam assim, mas fulano tem uma vida que não é tão certinha assim, ciclano tem uma vida que é meio tronchinha assim, foi lá, orou por uma pessoa, usou o nome de Jesus e aquela pessoa foi curada. Não se espante com essas coisas, amado. Até mesmo o próprio livro de Mateus, ele fala que haverá o dia e chegará esse dia em que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio, eu não curei enfermos. E Jesus vai dizer o que para essa pessoa linda? Para trás de mim, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, amado, a fonte do poder de Deus que opera em nós e através de nós é o Espírito Santo. É através do Espírito de Deus que usamos o nome de Jesus e as coisas funcionam. E as coisas acontecem. Quantos aqui sabem que a fé é um espírito?
Você acha que a gente é o quê, amado? Que vive cheio de espírito dentro? É o quê? É uma casta de legião de espíritos de Deus? Só existe um espírito, amado. A palavra diz que Paulo disse, é o mesmo espírito que opera em toda a igreja. Então, amados, quando a palavra diz o espírito da fé, ele não está falando de um outro espírito, ele está falando do Espírito Santo. Então, tudo que você faz proveniente da fé é proveniente ao Espírito que está dentro de você. Lembra a palavra, consolida a palavra dentro de você. Você pega a palavra, fala a palavra e o Espírito faz estar feito. Por isso que Deus, amado, quando foi criar o homem, ele falou consigo mesmo, mas ele estava falando com quem, hein? Um Espírito Santo, amado. Um Espírito dele. Ele está falando assim, vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja que está no plural, não está no singular. Então, para criar, Deus usa a palavra e o Espírito. Imagine aí você, amado. Diga assim, o Espírito Santo é a fonte do poder de Deus operando em mim. Glória a Deus. João 16:13 diz, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Outro papel, outro propósito do Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Ele é aquele que nos ajuda a entender e a discernir a palavra de Deus. Ele é aquele que nos ajuda a compreender, porque, amado, entenda bem. Algumas pessoas leem a Bíblia por ler. Para dizer, eu terminei o Evangelho de Mateus, eu terminei a Bíblia toda. Para mim isso não faz diferença. Você pode ter lido 555 mil vezes. Se você não praticou pelo menos metade das 555, não vale. Não é a leitura, é o entendimento que você tem do que você leu. E sabe que a palavra diz que as coisas do Espírito só são discernidas pelo... É o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra. E nos ajudando a entender a palavra, ele nos ajuda a viver. Porque não dá para viver o que eu não entendo. Amém ou não? Pastor, aquela fulana ainda está vivendo no erro, no pecado. Calma, querido. Não julga ela, porque Deus não te deu o papel de julgador. Deus te deu o papel de a pessoa que ama. Se ela ainda não está vivendo aquela palavra, é porque ela ainda não compreendeu o poder daquela palavra. Aí você pede ajuda de quem? Do Espírito Santo. Quem é que convence? Convence do pecado e do juízo, não é assim? É ele, amado. Amado, ele é a fonte de tudo que provém de Deus. Resumindo tudo aí. Se você prega, você não prega pela sua inteligência. Se você canta, você não canta pela sua avidez, pelo seu dom apenas. Você prega em uma pregação e um louvor que sai com poder, é aquele que vem do Espírito, é aquele que flui com o Espírito Santo. Fluirão como rios de água viva para a igreja. Porque, amado, falar, todo mundo fala. Eu posso pegar um texto, eu posso produzir. Amado, a escola circular, ela ensina a interpretação de texto. Então, você pode interpretar a Bíblia facilmente, mas, amado, você pregar e a pessoa ouvir que é Deus, não é você falando, e a pessoa receber aquilo dentro dela e dizer assim, Deus está falando comigo, isso só o Espírito Santo faz, amado. Amém? E por último, e é esse propósito que vai ser o título da nossa mensagem, como eu já disse, o Ministério do Espírito. Esse propósito em secular é o que nós vamos nos deter aqui essa noite. Existem outros propósitos mencionados na Bíblia a respeito do Espírito Santo, mas a gente só vai falar desse para ganhar tempo, amém? E esse é o que a gente vai bater essa noite. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta no livro de 2 Coríntios capítulo 1. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Você não vai fechar. A gente vai abrir outros textos, vai. Mas você vai marcar com o dedinho, com a caneta. E deixa marcado que a gente vai voltar nele de novo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Na versão Viva, Almeida
e King James fala mais ou menos assim: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nos selou como sua propriedade e nos deu o seu Espírito como garantia. Guarde essas palavras. Nos selou como sua propriedade e nos deu o seu Espírito como garantia do que está por vir. Amém? Quantos aqui sabem, amado, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra? Eu sei que a gente fala muito pouco disso nos cultos, mas a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso daí também. Eu sei que a gente costuma mais ver isso numa aula de escatologia, numa aula de teologia, falando sobre os fins dos tempos, mas é importante a igreja entender isso. É importante você compreender. Nós, a igreja do Senhor, nós estamos sim vivendo os últimos dias aqui na terra. Os sinais, amados, estão crescendo cada vez mais. Sinais, eu não estou falando, amado, que Cristo volta amanhã ou hoje à noite. Eu estou falando que os sinais que antecedem a volta de Cristo já está rolando. Amém ou não? Aí a parte que você fica mais calado, porque você já fica pensando na sua vida, aí você fica lendo aquele livrinho que o anjo está anotando, fica passando na sua mente assim, né? Meu Deus, se ele voltar hoje de noite, e o se fica já rolando, mas fica calmo, amado, amém? Então vamos lá. Nós já estamos vivendo, amado, esse período. A igreja está vivendo os seus últimos dias aqui na terra. E foi por isso também que o Espírito Santo explodiu com essa mensagem do meu coração. Porque, amado, se nós estamos vivendo as portas de ir embora, nós precisamos nos preparar. É ou não é? A parábola das 10 virgens conta bem a nossa história. Existiam aquelas que estavam preparadas, trouxeram azeite extra, e o Espírito Santo não é azeite. Trouxeram óleo extra, porque sabiam que poderia demorar sim ou não. Elas estavam ali preparadas, amém ou não? E existiu aquelas que também eram noiva, mas não levaram óleo extra, não se prepararam, dormiram. E quando o noivo passou, elas ficaram. É ou não é? Se isso vai acontecer, pastora? Vai, amado, mas não tenha dúvida nenhuma disso. Não tenha dúvida, a gente vai ver isso aqui hoje, essa noite. Vai acontecer de igreja ficar, igreja subir? Vai. A palavra diz, olha, vai ter 2 no campo, um vai e outro fica. É ou não é? Então, amados, esse texto de 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, sobre um dos propósitos do Espírito Santo, ele diz que ele nos selou como sua propriedade. Vamos trabalhar primeiro essa parte desse texto, amém? Ele nos selou como sua propriedade. O que significa isso, pastora? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que antes de Cristo você era nada? Você nem é contado no censo. Você não é nem contado em canto nenhum. Pastor, não posso negar, não posso mentir. Sem Cristo, você não é nem contado na história da Bíblia. Mas por causa de Cristo, a igreja apareceu. Então, quando ele diz assim, ele me selou como sua propriedade, está dizendo que Cristo selou a igreja. Por quê, amado? Porque deixa eu contar um pouquinho de escatologia, só um pouquinho para vocês. Eu estou ficando já muita coisa assim vindo na minha cabeça que eu faço assim, não, dá um pause aqui, porque senão a gente fica... Mas eu preciso entrar nisso para você entender a importância de você ser propriedade de Deus. Amados, Daniel, capítulo 9, ele fala de uma visão que Daniel teve para o povo de Israel. Diga assim comigo, para Israel. Você sabe que Israel é a descendência de Abraão, é o povo separado, é o povo escolhido, é o povo de Deus. Amém ou não amém? Os filisteus eram povo de Deus? Não. Os cananeus, sequeus e os titas, e não sei o que, hititas, eles eram povo de Deus?
Quem era o povo de Deus? Israel. Aquela visão que Daniel teve foi para o povo de Israel. Que visão é essa? Quem aqui já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Levante sua mão se você já ouviu falar. Cadê os alunos da escola? Aqui é a escola de ministro que dá escatologia, né, pastora? Cadê os alunos da escola de ministro? Sangue de Cristo. Então, existiu as 70 semanas de Daniel. A visão foi 70 semanas. Algumas pessoas dizem assim, 70 semanas já passaram muito tempo. Mas no original grego, essa palavra semanas, ela pode ser traduzida como semana de dias e semana de anos. Nesse texto exclusivo, ele está falando semanas de anos. Amém? Então, são as 70 semanas de anos de Daniel. O que acontece, amado? Vou bem resumir para a gente poder ir para o restante da história. Israel era o povo de Deus e Daniel teve essa visão e ficou perturbado, começou a jejuar, começou a orar, eu preciso entender, já começou logo a dizer o pecado que ele nem tinha, ele já começou a dizer, nós somos pecadores, a gente não presta para nada, mas nos livra, porque a visão foi aterrorizante. E quando é que vai acontecer e tal, e você sabe do jejum de Daniel de 21 dias, sabe ou não sabe? Amém. O jejum de Daniel foi por causa disso, por causa dessa visão que ele teve. E ele ficou perturbado no seu espírito, achando que ia acontecer naquele momento com o povo de Israel. E aí veio um anjo, você sabe que ele teve que lutar contra o rei da Pérsia, e passou-se 21 dias, mas Deus tinha ouvido desde o primeiro dia. E Gabriel chega finalmente perto de Daniel e diz para ele assim, Daniel, escuta, porque agora eu vou te contar a revelação desse sonho, dessa visão. E ele começa a dizer, isso não é para agora. Isso é para o futuro de Israel. E aí ele começa a entrar, olha, vai se passar o tempo em que o povo vai sofrer, vai passar por tribulações, vão se levantar governantes. Aí ele menciona sobre o anticristo, enfim. E aí ele fala assim, olha, vai se passar 69 semanas. Depois disso, o anjo dá uma pausa. E Daniel também não consegue ver o que se passa até chegar à 70ª semana. O que é essa pausa, pastora? O que é a pausa? Amados, até agora a gente só viu as 69 semanas de Daniel acontecer. Eu não vou entrar profundo nisso aí depois, se você quiser, você vai dar uma buscada, vai dar uma lida entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, vai fazendo uma comparação. O livro de Daniel é um livro espelho para o livro de Apocalipse. Dos 12 capítulos de Daniel, 8 fala sobre a vinda do Cordeiro. Então, vai lá, estuda um pouquinho, que você vai saber o que aconteceu já nessas 69 semanas que já se passaram. Amém? Mas aí, amado, veja que engraçado. Eu comecei a pedir para a pastora Cristiane começar com esse louvor, que o Espírito Santo se move em você, que você tenha um valor, porque o valor da igreja para Deus é tão grande, amado, é tão precioso, que ele parou o relógio da profecia para que a igreja fosse enxertada na história. O relógio profético de Israel parou na 79ª semana. O relógio profético está parado. Parou ali. Para quê, pastora? Os profetas anteriormente não conseguiam ver a igreja estava como se estivesse com um véu escondida. Os profetas da antiga aliança não tiveram a revelação da igreja, eles só viram os apocalipses, a revelação. Mas, amado, Paulo disse, olha, e o mistério que antes estava oculto foi revelado pelo Espírito, a igreja se revelou. Então, amado, Deus, ele parou o seu relógio. Ele parou o cronômetro profético para Israel, para introduzir eu e você na história, porque a gente não era da história. Quem ia subir era o Israel de Deus. Quem era povo de Deus era quem era israelita. Alguém aqui é descendente de Israel? Judeu? Tem alguém? Não? Pois é, por um fio você não fica. Jesus, ele veio e o plano foi tão perfeito que foi um estrondo tão grande a vinda de Jesus, amado, que parou o relógio de Deus. Ele parou a profecia, parou o cronômetro e fez assim, pronto. Daqui
primeiro eu vou estabelecer a igreja. E a minha igreja, esta igreja, nós, que somos agora nova criatura em Cristo Jesus, aceitamos a Ele como o único Salvador, fomos enxertados na história de Deus. Amém? Pastora, e aí? E aí, amado, que lembra que eu falei para vocês que 2 Coríntios 1:22 começa com isso? Ele nos tornou sua propriedade. Porque nós não éramos dele. Nós não tínhamos lugar na história de Deus, amado. Diga assim, mas agora eu tenho. Pastora, comprove isso com outro versículo. Abra lá, 2 Pedro. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Se eu não coloquei, a gente abre a Bíblia. Segunda não, primeira. 1 Pedro 2, 9 e 10. Minha gente, me dê 5 minutos se eu passar o tempo, viu, louvor? Porque para a gente terminar, em nome de Jesus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou ler na versão amplificada, amém? É um versículo muito conhecido, mas quando você levar esse versículo para tudo que eu já falei para você aqui, você vai entender bem. Mas vós, está falando de quem? Diga de mim. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação consagrada, povo, aí abre aspas, especial, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a excelência dos feitos maravilhosos e as virtudes e perfeições daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o 10, antes você não era nem um povo, de forma alguma era contado, mas agora você é povo de Deus, uma vez que recebeu a misericórdia, agora ela habita em você. Deu para você entender? A igreja não existia, não tinha espaço na história para nós. Cristo criou o espaço. Introduziu a igreja, me introduziu você na história de Deus. Amados, e isso ficou marcado. Por quê, pastora? Porque isso se tornou a Bíblia, a teologia, ela explica todas essas coisas, dividindo a Bíblia em partes, em sequências de, como é a palavra? De períodos. Né? E ela fala de dispensações. Então ela divide em 7 dispensações, amado. A primeira, na época de Adão e Eva, era a dispensação da inocência, que foi a dispensação marcada pela criação, a criação do mundo, do sol, da lua, das estrelas, das águas e do homem. Amém? Então a primeira foi a inocência, foi quando ele foi criado. Amém? Essa foi a dispensação da inocência. A segunda foi a dispensação da consciência, que foi quando Adão e Eva comeram do fruto, tiveram a mente aberta para o pecado que entrou e fez o estrago que fez, e você já conhece a história. A terceira dispensação significa, eu nem falei para vocês, mas dispensação significa período, um período, uma era. Então, quando você ouviu falando dispensação, você vai dizer a era da consciência, a era da inocência. E a terceira, a era do governo humano, marcado pelo dilúvio. Quando Noé faz a arca, instruído por Deus, e só é salvo ele e a sua família. Deus faz um reset, né, pastor Wagner, na terra. E aí ficou marcado como a terceira dispensação. A quarta dispensação foi a promessa, a dispensação da promessa. Que dispensação foi essa? Foi marcada pela Torre de Babel. Quanto é que conhece a Torre de Babel, a história da Torre de Babel? Amém. Por que, pastora, que a Torre de Babel foi marcada pela quarta dispensação? Vou explicar para você. O homem queria chegar até Deus através de uma torre. E Deus olhou, ele ficou admirado pela união? Sim. Ele ficou admirado pelo poder que aqueles homens juntos conseguiam, pela organização, pela unidade, eles estavam conseguindo, a ponto de Deus dizer assim, se eu não interromper, eles vão chegar. Amado, quantos prédios enormes a gente conhece hoje?
Meu Deus, tem prédios que são arranha-céus, né? Olha o nome, arranha-céu, mas não chegou no céu, não. E eles estavam conseguindo chegar. Será que era grande? Era. Será que dava trabalho? Dava, mas eles estavam fazendo, então isso era maravilhoso para Deus. Só que Deus olhou e disse, mas não é assim, o plano não é esse. Para chegar até mim, construindo uma torre, não. Então essa era ficou marcada pela Torre de Babel, porque ele disse assim, não, vou confundir essas línguas aqui, para que eles não se entendam mais, não se unam mais, e acabe com esse projeto, porque o caminho para chegar até mim vai ser o meu filho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, essa foi a marca, a promessa, quando Deus disse, não é assim não, que eu falei que vai ser não. A promessa é que vai vir um, que vai esmagar a cabeça da serpente, e esse vai abrir caminho para que você entre. Aleluia. A outra dispensação, a quinta, foi a lei, que é o Êxodo, quando Moisés recebe as tábuas e as leis e fala para o povo. A sexta dispensação, e é essa que nós estamos, diga aleluia, chama-se a dispensação da igreja, a era da igreja. E qual é o marco dessa dispensação? Qual é o feito marcante da igreja? Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, lógico, que só podia ser o Espírito Santo. A dispensação da igreja, ela é marcada pela descida do Espírito Santo. Ela é marcada pelo enchimento do Espírito Santo. Então, nós estamos literalmente vivendo o ministério do Espírito aqui na terra. Amém? A sétima, eu disse a vocês, são 7 partes, né? A sétima dispensação é a dispensação do milênio. Nós não vamos entrar nela hoje, eu juro, pelo amor de Deus, eu não vou entrar. Que é a dispensação marcada pelo Armagedon, que é quando já aconteceu os 7 anos de tribulação, e aí Cristo vem, vai fazer a batalha do Armagedon, vence Satanás com apenas um sopro, porque ele é tão fraco que um sopro derruba. Então o que acontece? Depois da vitória de Cristo, a igreja vem para reinar com Cristo aqui na terra, na Nova Jerusalém. Aleluia. E é 1000 anos, o milênio, por isso que essa dispensação é chamada dispensação do milênio. Amém? Então, a gente vai se deter só na que a gente está. Por isso que a mensagem é Ministério do Espírito. Amém? Então, o que acontece, amado? Nós não éramos povo e Ele nos fez sua propriedade. Qual é a segunda parte do versículo que está lá? 1 Coríntios capítulo 1. Não, desculpa. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. A segunda parte. Depois que Ele nos selou como sua propriedade, você já entendeu a história. Ele fez o que conosco? Você deixou aberto? Você não obedeceu? Ele colocou em nosso coração o seu Espírito como garantia do que está por vir. O que é isso, pastora? O que é essa garantia que o Espírito Santo é em nós? Primeiro, amado, ele é a garantia de que nós fomos escolhidos para ir com Jesus para o céu e depois voltar, que ninguém vai ficar por lá, amém? Então, ele é a nossa garantia, a nossa passagem de que nós vamos subir, sim. Pastora, vocês lembram que eu falei para vocês aqui sobre aquele versículo que diz, muitos falarão Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer para alguns, eu não te conheço. Quem aqui lembra? Pois é, amado, a história é bem essa. Aquele que tem o Espírito Santo, que foi marcado, selado com propriedade de Deus, Jesus vai olhar e vai dizer, meu Espírito está em você, entra no gozo do meu Pai. Ele é a garantia, Ele é o acesso, Ele é aquele que nos dá acesso a entrar no reino de Deus. Pastor, a garantia do que está por vir, como assim? O versículo diz, garantia do que está por vir. Quantos aqui sabem que haverá os 7 anos de tribulação? Amém. Aí algumas pessoas falam assim, misericórdia, a gente já está vivendo as tribulações, pastor. A gente já está, meu Deus, o apocalipse, não pode ver um terremoto, pastor, que já coloca no Face, é o apocalipse. Não, amado, não. O que a gente está vendo e vivendo são os sinais.
Mas, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns também acreditam, têm tanto medo de falar sobre isso, porque pensam que vai estar aqui no dia que começar os 7 anos de tribulação. Rapaz, antigamente eu fui ensinada de que a gente ia ouvir as trombetas. Quem é que vai ouvir as trombetas? Aqui alguém vai ouvir as trombetas? Não? Eu comecei errado, era para eu ter pegado vocês. E quando as pessoas pregavam para mim, eu vou ouvir as trombetas de Deus. Rapaz, quando o entendimento chegou, eu disse, sangue de Jesus, Pai, eu preciso anular aquela confissão, a segunda confissão anula a primeira, sangue de Cristo, eu não vou ouvir, não, eu não quero ouvir mais nada. Porque, amado, nós tínhamos uma ideia de que a igreja iria passar por toda essa tribulação para ser provada e entrar no céu. Não. O Espírito Santo é a nossa garantia. Ele é a nota 10 da nossa prova. É Ele que quando Jesus estiver lá nos ares, porque você sabe que Jesus vem, dá uma espiada, faz um assovio, chama a igreja e só depois é que Ele desce de verdade, amém? Pronto. Então, amado, quando Jesus lá nas nuvens der uma espiada para a terra, Ele vai ver quem está selado e quem não está selado. Estando dentro da igreja ou fora da igreja. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Ela não é? Amém ou não amém? Fala a Deus. Nem todo mundo, amado, que está na igreja é igreja. Amado, quem aqui já viu o trigozinho, aquele ramozinho de trigo? Às vezes, né, o pessoal faz a mesa aqui no diaconato, aí não bota aquele ramozinho, depois você para vir de perto para olhar. É claro que ali é superficial, né? Mas, se você for parar, as parábolas, amado, elas são maravilhosas. Meu Deus do céu. Quando ela compara o reino de Deus, né, e ela fala que é como o trigo e o joio, você pode colocar isso nesse contexto. Vocês já estão aí em cima, é? Meu Deus. Olha, então vamos. E aí, amado, você vai olhar. Eu até tenho um vídeo até na internet falando sobre o trigo e o joio. E ele mostra aqui o do trigo, o do joio, quando você esfarela ele, amassa ele, bate ele. Não sobra nada, não tem nada. Ele se esfarela e voa com o vento. Mas o do trigo, você abate, você amassa, você aperta. E quando você olha, ainda tem uma semente dentro. Alguém se identifica com isso? Que o diabo aperta, amassa, né? Atribula, coloca a perseguição, mas tem algo dentro de nós. O trigo e o joio vai ser diferenciado dessa forma, querido. Jesus vai olhar e vai dizer, vai subir a igreja. Aí vai ter um bonitinho, vai dizer, eu sou a igreja. E ele vai dizer assim, cadê? Cadê o quê? O selo. Cadê a garantia? Amado, quem é que compra coisas em lojas? Você sabe o que é a garantia? É importante. Não sabe ou não sabe? Você compra um aparelho na loja, está dentro da caixa, você precisa dar a garantia de que ele vai funcionar pelo menos o período que ele pagar o dinheiro, amado. Porque, por exemplo, a gente tem mania da sandália, né? A gente compra uma sandália, amado, quando ela quebra com 2 dias, a gente não pagou nem o dinheiro. A garantia, ela dá o quê? Se quebrar antes do tempo, você vai para a loja e pega o novo, é ou não é? É. O Espírito Santo dentro de você é essa garantia, querido. Só que não tem validade de 1 ano, não. O diabo pode quebrar. O diabo pode fazer que nem arroz de terceira, quebradinho. Pode tentar, pode forçar. Mas você está garantido, querido. Esse aqui tem um selo de garantia. Ele vai valer o preço que Jesus pagou naquela cruz. Aleluia. Sabe por quê, amado, que eu disse que a gente começou com você tem um valor? Porque depois que a gente entende essas coisas, amado, você se olha no espelho
E eu digo isso porque por muitas vezes o diabo quis distorcer a minha imagem. Teve vezes que eu olhei no espelho e disse, eu não sou ninguém. Coisas que aconteceram, coisas que falaram, coisas que eu ouvi de quem eu não esperava ouvir. E eu olhava e dizia, eu sou bem isso aí que ele está falando. Eu olhava e dizia, não. Só que quando a palavra vem, aonde o Espírito de Deus está, Ele não deixa você ficar aprisionado em coisas pequenas. O complexo de inferioridade cai por terra. Aí você olha para o espelho, não mais com seus olhos, você olha com os olhos de Deus, que olha para você e diz, você é tão importante, minha querida, bonitinha. Você é tão importante que eu parei a história por você. Além de parar a história, só para você ficar inserida nela, eu ainda coloquei em você o que eu não coloquei em ninguém. Israel é o meu povo, mas Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Sabe, amado, nem no povo dele, que ele chama o Israel de Deus, ele colocou o que ele colocou na igreja. A igreja tem um valor tão grande para Deus. O ministério do Espírito é esse, amado. É você olhar, fazer e andar do jeitinho que Deus criou você para ser. É você olhar pelo Espírito e dizer, pelo Espírito, eu já estou com o meu Pai. Não importa. Satanás aperta daqui, aperta dali, joga um laço, aí você vai com a tesoura de Jesus, corta o laço. Ele faz o que ele quiser, ele brada no inferno, ele grita. Mas ele não pode tirar aquilo que ele te deu, que Deus te deu. João 14. O mundo não pode receber, mas vocês receberam. Amém? Eu vou encerrar, amados. Não deu mesmo, de verdade. Diga assim, eu sou propriedade de Deus. E o Espírito Santo é a minha garantia de que eu fui escolhido para entrar na história. Você sabe que é a história do século, né, amado? O Armagedon, o tempo de tribulação, é a história do século. Você pode fazer filmes do que for. Amado, o Alto da Compadecida, Tropa de Elite, sei lá quantos outros filmes, não gosto de filme brasileiro. Mas você pode colocar o filme que for. Titanic, best-seller, não se compara com a história que é a história de Deus. E você foi inserido nessa história. Você, amado, tem uma tradução desse livro que a gente leu, desse texto que a gente leu de Pedro, que diz assim, olha, você não era nem civilização. Já pensou? É amplificada. Você não era nem civilização. Sabe o que é civilização? Um povo que tem uma cultura. É um desaculturado. Aí vem Jesus e fala, é chegada a voz do reino de Deus. A cultura do céu chegou. Amados, nós fomos tão importantes para Deus que Ele nos inseriu de uma forma gloriosa. E para que Israel, hititas, fariseus, heteus, jebuseus e ninguém tenha do que falar do poder da igreja, Ele selou a igreja com o Espírito Santo. E disse assim, porque Ele tem o meu Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Amém? Vamos. Eu vou ler o texto para a gente, né? Apocalipse 19, 6 ao 8 diz, vou ler rápido. Então eu vi algo semelhante a um som de uma grande multidão, um estrondo de muitas águas, fortes trovões que bradava, aleluia. Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nos alegramos, vamos, se alegrem e deem glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro.
A noiva já está preparada e adornada para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. Linho fino são os atos dos justos e dos santos. Aqui o apóstolo João está mencionando na visão o momento em que Cristo vem pegar a sua noiva, aquela que está marcada e selada pelo seu Espírito. Amado, tenha uma consciência bem inteligente desse versículo. O adorno que ele está falando não é a maquiagem, não é o vestido de noivo, não é como é que chama, hein? Grinalda, é? Não é a grinalda, não é o véu, aquele negócio. Sabe quando as noivas têm aquele negócio, quanto maior, né, mais chama. Não é nada disso. O adorno que você tem, que marca você como noiva preparada, é o Espírito que Ele colocou dentro de você. João disse: olha que o Cordeiro está vindo se casar com a sua noiva. Aleluia. Eita, meu Deus. A diferença está no Espírito, pastora. Deixa se levantar os... Quem é que já sabe que tem falsos profetas no mundo? Amém. A gente não vai entrar nisso, não tem nem tempo mais nenhum. Deixa se levantar os falsos profetas. A Bíblia falou que isso ia acontecer e tem que acontecer, porque a Bíblia é a verdade. Deixa se levantar os falsos crentes, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo, e a graça, e adultério, e eu vou estar no céu manchado, sem o selo. Porque, amado, eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de um empresário, que ele constrói coisas, ele investe em marcas, e ele disse assim: eu não coloco o meu nome naquilo que eu não garanto, naquilo que não serve, daquilo que não presta, em produtos, olha a frase que ele usou, em produtos de má qualidade. Eu não coloco o meu nome em produtos de má qualidade. Se um homem ímpio falou uma coisa dessa, agora imagine, você acha que Deus, Ele coloca o nome dele em qualquer pessoa? Deus, Ele zela pelo nome dele. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Amado, o nome de Jesus é poderoso, é algo importante, é a marca mais poderosa que existe. E você acha que Ele vai colocar em qualquer um? Não vai nada. De qualquer jeito. Amado, tem muito crente de má qualidade, que quando passar pelo fogo vai ficar, tostar. Ele não vai colocar o seu selo ali, não. Ele não vai colocar o seu nome ali, não. Então você não precisa ficar muito preocupado, muito atormentado, porque aquela igreja está falando isso. A gente tem que ter um temor, amado, para que as pessoas não sejam conduzidas para o erro. Amém. Você vai lá e prega a verdade para ela, puxa ela, faz o possível, ora pela vida dela. Mas sabe, amado, não persiga essas igrejas aí também não, porque disse que ia se levantar e vai se levantar. A gente não pode mudar a história que já está escrita. Quando chegar lá no grande dia, amado, não se preocupe, Jesus, Ele vai justificar. Pastor, a gente permanece na posição do nosso ministério, pregando a verdade da palavra, e não aceita o mundo dentro da igreja. Não se preocupe com igrejas que estão enchendo por aí, porque está deixando liberar tudo, não. Sabe por quê? No grande dia, o Espírito Santo é a nossa garantia. Olha para o seu irmão, pergunta para ele assim: você está garantido? Quem aqui já é batizado no Espírito Santo? Levante sua mão. Quem não é, por favor, agora levante. Ainda não é. Já confessou a Cristo como seu único Salvador? Não? Olha, pode ser hoje. E aí, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Né? Está revestido, está garantido, está batizado, está selado, está marcado como propriedade. Não importa qual morte que vai vir, não importa qual adversidade que vai se levantar. Ah, pastor, aquele fulano era crente, mas morreu. E daí? Fulano pegou Covid, crente, morreu. Sim, amada, deixa eu dizer, minha avózinha também, ela faleceu da Covid.
Mas, amado, eu tenho tanta certeza que aquela mulher está no céu me esperando. E, amado, tem vezes que eu sinto assim, aquele negócio, ela olha. Quando, amado, eu fico pensando em besteira, eu penso no que ela falaria para mim. Porque ela sempre foi minha intercessora. E sabe, amado, eu tenho mas a absoluta certeza de que ela está lá. E quando ela me vê entrando, ela diz assim, ainda bem que eu orei pela tua vida. E não desisti de te levar para o ciclo de oração. Morreu de Covid, pastora, isso é fé. Não, amado, isso é consequência do mundo natural. Mas deixa eu dizer para você, no espiritual, ela era renovada dia após dia. Amado, olha, ela conversava com Deus olhando para o ventilador. Ela olhava para o ventilador, pastora, via ela se girar e falava assim, Deus é tão perfeito, né? Uma mulher que louvou a Deus até o último fôlego de vida. Não importa o que acontece aqui na terra, amado. Não importa quando nós... Amado, a palavra diz que é um lugar especial para aqueles que morreram pelo nome de Jesus. Não é o tipo de morte, não. Não é a qualidade de vida que nós temos aqui. E olha que a gente pode ter uma vida boa, porque Jesus morreu para que a gente tivesse vida boa e em abundância. Não estou falando disso. Eu estou falando, amado, que a nossa garantia não é a vida boa ou ruim. A nossa garantia é o Espírito que está dentro de nós. Agora eu encerro de verdade, é o último versículo. Ainda é 2 Coríntios 1:22. Eu li para vocês na versão NVI e também a King James é bem aproximada, mas eu vou ler para você aquela versão que eu gosto muito, que é amplificada, amém? Algumas pessoas me perguntaram sobre essa versão. Essa versão amplificada só tem ela em inglês. Então, para eu estudar ela, eu sempre pego ela do inglês, vou para aquele Google, traduzo e vejo. Dá trabalho, dá, mas para quem quer, né? Então, vamos lá. Fique de pé aí, porque é momento de você pular quando você vê a ampliação do versículo 2 Coríntios 1:22. Me ajuda. Foi mal. 2 Coríntios 1:22, da versão amplificada. Escute isso, não se distraia. Fala assim: é Ele que selou sobre nós, isto é, Ele se apropriou de nós e se certificou que nós somos seus. E Ele nos deu o seu Espírito Santo e colocou no nosso coração como um penhor, como um depósito de segurança para garantir o cumprimento da promessa de vida eterna. Ele se apropriou de nós. Ele nos deu a garantia das suas promessas de vida eterna. Ele nos deu acesso às promessas que Ele deu para Abraão. Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Você e seu povo será grande aqui na terra. Essa mesma promessa hoje é minha e sua também, porque Ele se apropriou de você. Aleluia. Romanos 8,14. Pois se todos que deixam ser guiados pelo Espírito de Deus, esses que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Efésios 5,18. Efésios 5,18 na versão amplificada diz: olha, não vos embriagueis com vinho, porque isso é maldade, é perca de tempo, estupidez, corrupção. Mas encha-se do Espírito Santo e deixe Ele guiar você constantemente para Ele. É tempo da igreja, amado, valorizar aquilo que foi dado para ela. Você pode enganar um pastor, um líder com a sua vida, com a sua performance, mas ele sabe quem é e quem não é. O Espírito Santo, Ele demonstra os que são e os que não são. Ele faz a diferença do trigo e do joio. Por isso, amado,
falado que nós, como igreja, nesses últimos dias, precisamos ser cada vez mais cheios do Espírito. Sabe por quê, queridos? Pregar, cantar, servir, naturalmente a gente pode fazer. Mas fazer isso, cheio do Espírito Santo, torna o trabalho comum em algo sobrenatural. Você pode ser um amontoado de pessoas, mas quando o Espírito Santo desce, você não é um amontoado de pessoas, você é a igreja cheia do Espírito de Deus, escolhida para se casar com o noivo. Aleluia! Santo Espírito.